já que estão falando de crise econômica, né, junto com crise política, né? Então, se, por exemplo, a China invade Taiwan, como está com uma ameaça aí bem séria, acho que é a maior dos últimos meses, né? Aí isso aí pode escambar por uma crise econômica violenta, né? Já que os dados de endividamento dos Estados Unidos são astronômicos, né? Tem uma bolha e tal, então, você acredita que vem uma crise econômica violenta ou não? Olha, professor, estão falando que os Estados Unidos pode entrar numa recessão de certa forma artificial. Por que artificial? Ela seria projetada, né? Criada para que isso pudesse congelar o crescimento da dívida pública americana, que já está na casa dos trilhões, né? Se eu não estou enganado, a cifra é de 30 trilhões da dívida pública americana. E em maio, né, é novamente o momento de sentar e rever isso, e isso geralmente tende a correr riscos de travar, né, o Congresso americano. Acho que esse risco é um pouco menor esse ano, porque o Donald Trump tem o Senado, na maioria no Senado e na Câmara Baixa, né, na Câmara dos Representantes. Só que o ano que vem nós temos eleições de midterms, e isso também é importante e vai dizer muito. E o Trump sabe que ele precisa correr contra o tempo para resolver esse problema. Se você quer comprar prata para proteger os seus investimentos ou para diversificar, ou ainda para virar um colecionador de moedas como essa, invista na Morgantes Metais. O link está abaixo. Use o cupom CARAVELAS para obter um desconto. O que está acontecendo são perdas gigantes na Bolsa Americana. As perdas aí já passaram de 4 trilhões no mercado como um todo, em todas as bolsas, né? A Nasdaq, a Dow Jones, né? A Bolsa de Nova York. Então, nós tivemos essa situação que está acontecendo. Eu tenho acompanhado pouco, tá? Eu estou mais atento na questão diplomática, sou sincero em dizer isso, mas o pouco que eu acompanhei estão falando que talvez, tá? E aqui eu coloco isso sob condição, né? Porque eu não estou acompanhando tanto de perto, então tenho honestidade com o público, de que poderia ser uma crise artificial, estaria sendo criada justamente para tentar segurar, né, essa questão da dívida pública americana, travar um pouco isso. Sim, eu já ouvi essa história, só que o problema, né, é o tempo, né? Porque se você causa uma crise para solucionar um problema, você também vai ter que ter um curto tempo para solucionar ela. Porque é isso que você falou, ano que vem já vai ter as eleições para o Congresso americano. Então, como é que você vai ter uma crise agora? Vai ter que solucionar em questão de meses? Me parece isso daí uma estratégia muito arriscada, né? Porque ele pode sofrer um revés no ano que vem, né? E tem um outro problema, que é assim, isso é uma coisa que está começando a virar uma característica da administração Trump 2 e que eu vejo com preocupação, né? Eu vejo com muita preocupação que muito está sendo dito e tudo que está sendo dito depois está voltando atrás. Isso nas questões diplomáticas e na questão das taxas também, né? O Donald Trump prometeu taxas contra o México, contra o Canadá, aplicou algumas, aí depois voltou atrás, não, vai começar dia 4 de março, não, volta atrás. Então está muito dúbio tudo isso, e tem alguns setores dentro da economia americana que estão dizendo, olha, tudo bem, aqui as taxas vão ser aplicadas, a gente precisa equilibrar a balança comercial, isso é lícito, mas se colocar da forma que está sendo feito, isso pode quebrar alguns setores que não vai ter tempo de se organizar internamente dentro dos Estados Unidos. Então, começa a haver alguns setores da economia americana que estão também levantando algumas bandeiras de alerta para isso, né? Mas, como eu disse, a questão econômica não é uma que eu estou acompanhando tão de perto, então estou tomando muito cuidado aqui com o que eu estou falando. É verdade. Tem uma pergunta aqui lá do começo, se quiser comentar, sobre a relação dos Soros com a Ucrânia. Você chegou a estudar essa questão ou não? Ah, sim, tem muita coisa. Tem, inclusive, deixa eu pegar aqui. O senhor me permite colocar um link no chat, professor? Eu Pode acho que colocar, claro. tem um artigo escrito sobre isso que eu resumo bem, mas no começo da guerra eu falei sobre isso. São vários fatores, inclusive do próprio Joe Biden. O grande problema é que, assim, propositadamente, as pessoas esquecem, quando falam Ucrânia, quem eram os agentes que estavam lá dentro.
quem derrotou quem que precisou sair do país, né? Tudo fica num campo especulativo, né? Então, esse é o ponto. Esse artigo aqui, ó, tá lá no site do PH Vox, a verdade sobre Soros, Biden e Ucrânia. Tem inclusive até um vídeo aqui, tá embedado nesse artigo. Para quem quiser ver, tem um vídeo falando sobre várias ligações, ameaças do Biden ao presidente que era, sim, homem dos Soros dentro da Ucrânia, que é o Petro Poroshenko, né? E o Petro Poroshenko, ele foi derrotado pelo Zelensky com 73,5% dos votos. Tá? Então, esse era o homem dos Soros, esse era o homem dos democratas dentro do, da Ucrânia. E do outro lado você tinha o Yanukovych, que era o homem do Putin. E o que os ucranianos fizeram? Aqui tá, eu vou deixar aqui, de repente, vou deixar no chat privado, talvez depois da live pode deixar num comentário fixado ou na descrição esse artigo, né? Porque ele é importante. Ele tem um aprofundamento grande sobre isso, tem vídeo e eu tenho muito mais material também. Eu tenho um livro, né, que é os Estados Unidos e o Partido das Sombras, só explicando como é que é o sistema de poder dos Soros, né? E não é só a Ucrânia, são vários países, mas a gente tem que distinguir o que é a extensão do que o Soros pegou dentro de uma elite ucraniana, o que o elite ucraniana e o que é o cenário político atual dentro da Ucrânia. As pessoas fazem uma bagunça propositadamente em cima disso, e pouquíssimas pessoas no Brasil eu vi falando de fato o que estava acontecendo ali, né? Mas o que a gente pode colocar, independente se gosta ou não gosta do Zelensky, o Zelensky ele foi uma pessoa que foi posta ali pela própria população porque não queria mais uma solução putinista, como o Yanukovych, e também não queria mais um ligado a agendas como a do Soros, como a do Petro Poroshenko. E antes de começar a guerra, todo um sistema de destruição da imagem pública do Zelensky estava sendo feita, financiada pela Open Society Foundation e pelo Petro Poroshenko, que é um bilionário, diga-se de passagem. Tá? Então, isso estava acontecendo, tal qual aconteceu com o Bolsonaro aqui. Então, tem muita bagunça, tem muita questão que o pessoal mistura, anacronismo histórico, mudança de dados, e isso não é à toa, né? Mas se um dia o professor quiser, a gente pode até fazer um Caravelas especial sobre isso. Tem muita Seria bem interessante, né? Porque tem certos mitos e lendas, ou mesmo boatos, que soltam na internet e as pessoas acreditam como verdade, né? E aí você Exato. vai investigar, não tem nada disso, né? É Sim. impressionante como as pessoas só querem saber de. Também a culpa é histórica da empresa, do sensacionalismo, das coisas sempre espetaculares. Esse fulano está por trás, esse manda, e as pessoas acabam acreditando, né, nisso e não vão atrás das fontes. Então é importante, Sim. né, esclarecer. Mais algum ponto, PH? Senão a gente já vai Não, da minha encerrando, né? parte é isso, professor. Espero que tenha cumprido aí a agenda do programa de hoje, meu caro. Foi muito bom, então. Então agradeço, PH Vox, e agradeço a todos aí que nos acompanharam, e até a próxima quarta-feira. Obrigado a todos.